Sou a sombra na escuridão, mais uma noite de aflição. Já é Halloween, já é Halloween, 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 Halloween. Não existe hora melhor para se perder em um filme do que na madrugada. A casa está silenciosa, as luzes já estão apagadas e é só você ali, sozinho, imerso na escuridão. É o momento perfeito para sentir o clima de cada cena do filme. E no vídeo de hoje eu trouxe uma lista com 5 filmes para você assistir de madrugada, de preferência sozinho e com a luz apagada. Sabe aqueles filmes que te fazem pensar, que deixa aquele desconforto gostoso no ar, aquele suspense, aquela trama investigativa, cheia de reviravoltas? A lista de hoje está repleta de filmes assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Mago Morgado e aqui no canal eu falo de cultura pop, filmes, séries, animações, então se você curte esse tipo de conteúdo, vale a pena se inscrever e claro, deixa o like nesse vídeo que é pro algoritmo recomendar esse vídeo para outros usuários aqui da plataforma. E aí, já deixou o seu like? Então vamos pra lista. Paranoia, ou Distúrbia, lançado em 2007. Após a morte do seu pai, o jovem Kyle Brett entra em um estado de rebeldia e acaba dando um soco na cara do seu professor, que era um babaca. E por causa disso, o jovem Kyle fica preso, naquela prisão domiciliar, ele não pode sair de casa, ele não pode nem ficar 10 segundos do lado de fora, porque tem um sensor, aquelas tornozeleiras, que o Bolsonaro tá com uma dessas. Então, se ele sair de casa, apita e a polícia aparece na frente da casa dele. Sem nada de bom pra fazer, trancado em casa, num tédio danado, o jovem Kyle começa a espionar os vizinhos com um binóculo, e ele fica meio maluco da cabeça, sabe? Ele começa a entender como funciona a rotina de cada um dos seus vizinhos. E aí, uma jovem moça se muda pro lado da casa dele, rola aquele interesse ali, Ela olha pra ele olha pra ela, rola aquele clima, no final eles se pegam, isso é muito interessante, E é engraçado que esse Kyle, ele é um pouco stalker, ele fica de olho na garota desde que ela chega, ele fica de binóculo vendo ela tomar banho de piscina, vendo ela de roupa íntima. Ele é meio estranho, sabe? Ele é um moleque meio pervertido. Só que ele é uma boa pessoa, ele não é um moleque ruim. Mas a garota descobre que ele tá espionando ela, e aí ele abre o jogo, ele fala que ele não tá espionando só ela, ele tá espionando a vizinhança toda, porque ele tá ali preso e ele não pode sair de casa, ele precisa se distrair, senão ele vai ficar maluco da cabeça. E aí o Kyle fala pra ela que ele acredita que um dos seus vizinhos é um serial killer, é um assassino em série, e realmente o Kyle vê várias situações estranhas acontecendo na casa desse vizinho, e esse vizinho parece que é de fato um suspeito. Na televisão o Kyle descobre que o carro do assassino que matou uma mulher ali nas redondezas do bairro era igual o carro do seu vizinho, e que a polícia descobriu que a lateral do carro dele estava amassada, e de fato ele vê que a lateral do carro do vizinho dele está amassado, e tudo leva a entender que realmente o vizinho é um serial killer. Mas para descobrir se o cara é o assassino, você vai ter que assistir o filme, e esse filme é perfeito para você assistir de madrugada, porque você sente cada momento de paranoia ali do protagonista, é muito melhor de entrar no clima do filme e sentir um pouco do que o protagonista sente. Isso faz com que a experiência fique bem mais imersiva, e a direção do DJ Caruso, ou DJ Caruso, faz questão de usar a tecnologia datada ali do começo dos anos 2000, mais especificamente de 2007, as câmeras, os celulares, a filmadora que eles utilizam, a televisão, o videogame dele, toda essa tecnologia do início dos anos 2000 funciona muito bem, porque em diversos planos o diretor DJ Caruso não deixa a gente ver pela lente que ele está usando para filmar o filme. Muita coisa a gente vê é pela ótica dos dispositivos, da câmera de segurança, da filmadora dele, da televisão dele. A gente vê muito dessa ótica, do olhar através dos binóculos, do olhar através da filmadora. Então a direção é muito assertiva em mostrar esses planos do binóculo, da filmadora do garoto. Isso funciona muito bem para o telespectador ver através daqueles dispositivos, daquela ótica que o personagem tem, Porque ele vê através do binóculo, mas a gente poderia só ver ele vendo através do binóculo. Mas não, a gente vê o que ele está vendo através do binóculo. A gente vê o que está acontecendo na casa do vizinho. A gente entra no clima, a gente entra nessa onda de paranoia junto com o protagonista e a gente descobre as coisas ao mesmo tempo que o protagonista descobre. Isso é muito bacana. O Número 23, ou The Number 23, de 2007. Aqui no filme O Número 23, a gente acompanha a vida de Walter Sparrow. Ele é um cara simples, pacato, ele é pai de família, é casado, ele é um cara bem tranquilo, galera, e tem uma vida super normal.
Até que no dia do seu aniversário, a mulher dele dá um livro para ele chamado O Número 23. E esse livro é muito misterioso porque ele tem 23 capítulos, ele para no 23º e o livro parece refletir a própria vida do Walter. Parece que foi ele que escreveu aquele livro e depois ele perdeu a memória, teve uma amnésia e não se lembra de mais nada. Mas depois que ele lê o livro, depois que ele começa a ir capítulo por capítulo entrando na história, ele começa a lembrar e tem vários flashes de memórias, só que essas memórias estão fragmentadas, sabe? Tem muita coisa que parece que é um sonho, que parece que é uma paranoia, uma ilusão, e ele começa a desconfiar das pessoas ao redor dele, da esposa, do amigo, e ele começa a achar que as coisas não são reais, que ele tá ficando maluco. E durante a trama, várias coincidências acontecem e todas elas levam o nosso protagonista ao número 23. E o Walter, ele acaba ficando obcecado pelo número 23, por essas coincidências, né, por essas combinações numéricas, tudo leva ao número 23 sempre. E aos poucos isso vai consumindo o Walter, destruindo seus laços familiares, destruindo sua vida. E juntos com o protagonista Walter Sparrow, nós telespectadores entramos de cabeça nessa história muito maluca e cheia de coincidências, cheia de combinações numéricas. A direção de Joel Schumacher é muito convincente e tem vários momentos da trama em que a gente se pega pensando, será que ele tá vivendo isso? Ou será que é um sonho? Será que nada disso é real? É uma direção muito lúdica, muito artística. A fotografia é insana nesse filme, galera. A fotografia é muito bonita, de verdade. E provavelmente, galera, o número 23 é o melhor filme dessa lista. Ele é um filme muito completo, desde a fotografia pesada até a sua edição dinâmica e vários planos inventivos para fazer a gente entrar na mente do protagonista e sentir um pouco daquela loucura que ele tá passando ali. Mary and Max, ou Mary e Max, de 2009. Galera, esse filme é uma animação em clay motion, sabe? Aquelas animações que são com massinha de modelar, só que tudo feito em stop motion, aquela técnica milenar que, porra, funciona muito bem até nos dias de hoje. Mary e Max conta a história de uma amizade entre uma garotinha solitária da Áustria e um homem adulto, um senhor de idade, também muito solitário, que é morador de Nova York. E essa amizade nasce através de trocas de cartas. Ela manda carta da Áustria para Nova York, ele manda carta de Nova York para Áustria, mas assim, a amizade deles, galera, vai sendo explorada e é uma amizade muito profunda, porque eles são muito solitários. Ela com a vida dela na Áustria e ele com a vida dele em Nova York. E esse senhor e essa garotinha se tornam bons amigos e eles trocam cartas. E através dessas cartas, eles discutem temas muito sensíveis, como depressão, obesidade. E visualmente falando, esse filme é muito bonito. Essa animação em stop motion com bonecos de massinha funciona muito bem e contrasta muito bem com esse roteiro adulto e sensível, porque quando a gente pensa em animação, parece que é feito para criança, mas essa é provavelmente a animação com a trama mais adulta, mais sensível que eu já assisti. Eu recomendo que vocês assistam Mary e Max de madrugada, justamente porque na madrugada é o momento que a gente pode refletir um pouco e como a gente tá sozinho, a gente pode se permitir entrar no universo daquele filme, se emocionar, rir quando tiver que rir e chorar quando tiver que chorar. Eu te garanto que esse filme vai fazer você chorar, se você tiver coração ainda, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou do original Sleepy Hollow, lançado em 1999. Nesse filme a gente conhece Ichabod Crane. Ele é um policial da cidade grande, só que ele é muito curioso, ele sempre quer descobrir o real motivo da morte das pessoas. Assim, se tá na água é afogamento, né? Não. Pro Ichabod Crane não. Ele tem que ver ali se realmente a pessoa morreu com o pulmão cheio de água, se foi por motivo de afogamento, ou se teve algum ferimento ou alguma contusão antes da pessoa cair na água. Ele é um perito, ele é um policial forense. Então, o trabalho dele é descobrir qual foi a causa da morte da pessoa. Só que na cidade grande, como morre gente toda hora, ele não é muito bem visto lá, porque ele sempre quer descobrir o real motivo da morte. Só que muitas vezes pega mal pro promotor, né, pro chefe da polícia. Então, como castigo por essa curiosidade que não acaba nunca, ele é mandado pro interior, pra uma cidadezinha chamada Sleepy Hollow. E nessa cidadezinha tá acontecendo uma série de assassinatos, pessoas são encontradas sem a cabeça.
Pessoas encontradas decapitadas, galera. E o cético Ichabod Crane vai rumo a Sleep Hollow com a intenção de encontrar quem é o assassino. Mas chegando lá em Sleep Hollow, ele descobre que o assassino, galera, na verdade é o Cavaleiro Sem Cabeça. E o que era uma lenda local se torna o maior pesadelo na vida do Ichabod Crane, brilhantemente interpretado aqui pelo Johnny Depp. E é muito interessante ver como o filme vai desconstruindo o personagem do Johnny Depp, né, do Ichabod Crane, que começa sendo cético, não acredita em lenda, não acredita em mito nem em conto de fadas. Para ele tudo tem que ter a ver com a ciência, e se você quiser achar a explicação de algum fenômeno tem que estar em um livro de ciência. Mas ele se depara com cada situação bizarra lá em Sleep Hollow, que ele para de ser um homem cético e começa a acreditar, a ter fé, porque para lidar com um demônio tem que ter fé. E falando um pouco da estética do filme, galera, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça foi dirigido por Tim Burton, ninguém mais, ninguém menos do que o mestre da estética gótica. Assim, você bate o olho no filme e logo você percebe que é um filme do Tim Burton. E lembrando, galera, que o filme é todo ambientado em uma Nova York do século XIX, então tem todos aqueles elementos vitorianos, cavalos, carruagens, igrejas, milharais, toda a estética gótica vitoriana, e o Tim Burton é o cara perfeito para fazer esse tipo de produção. Ele sabe trabalhar muito bem com esses elementos góticos e ele apresenta pra gente uma Nova York ambientada no século XIX com muito realismo, né? Todos os elementos estão historicamente corretos ali, as roupas, os vestimentos, né? A caracterização, a maquiagem, todo o trabalho artístico tá impecável aqui em Um Cavaleiro Sem Cabeça. E para fechar nossa lista com chave de ouro, eu trouxe para vocês o filme O Ritual, lançado lá em 2017. Aqui a gente é apresentado a um grupo de velhos amigos, e eles estão do lado de fora de uma lojinha de conveniência e dois desses amigos decidem entrar para comprar alguma coisa, mas rola um assalto, um desses amigos é assassinado, enquanto o outro se esconde e fica acovardado, escondido, com medo de interferir ali no assalto e também virar mais uma vítima. Mas essa atitude covarde do protagonista não faz bem para a saúde mental dele, que fica se culpando pela morte do melhor amigo. E aí esse grupo de amigos sobreviventes decidem fazer uma viagem em homenagem ao falecido. Esse amigo que morreu tinha um desejo muito grande de fazer uma trilha, porque ele era esse cara mais aventureiro, então eles decidem fazer essa trilha. Mas quando a noite cai na floresta, uma criatura bizarra persegue esse grupo de amigos, galera. E o filme não faz questão de explicar que criatura é essa, que entidade maligna é essa, que presença é essa, por que essa entidade tá atrás desse grupo de rapazes. O filme não vai te dar nenhuma explicação. E essa que é a graça, o mistério em volta da trama, a gente não sabe que criatura é aquela, a gente não sabe bem em que floresta eles estão perdidos e a gente tá perdido ali com eles naquela floresta à noite, numa ambientação super macabra. O trabalho aqui de mixagem de som é muito bom, né? Quando a noite cai, fica tudo mais silencioso, a gente consegue ouvir ali a vida fora da cabana deles, né? A vida na floresta, barulho de galho quebrando, folha voando, vento, e essa atmosfera vai ficando mais densa, mais pesada, e as coisas vão acontecendo, cada vez coisas mais bizarras acontecem, mas para você descobrir o que acontece no final de O Ritual, você vai ter que assistir esse filme completo. E essa é a minha lista de 5 filmes essenciais para assistir de madrugada. Não esquece de apagar a luz e não olhe embaixo da sua cama. E se você gostou da nossa lista, recomendo que você se inscreva no canal, tem diversos conteúdos sobre filmes, séries e animações aqui no Mago Morgado. Se você tem uma ideia para outra lista de top 5 filmes, é só deixar aqui nos comentários. Eu sou o Mago Morgado, vou ficando por aqui, até a próxima e fui.